Ruth, capítulo 2, versículos 1 a 3, diz assim: Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: Vá, minha filha. E ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Agora o versículo 19. Então Noemi perguntou: Onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado. E acrescentou: O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: Esse homem é o nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Quando eu li a história aqui de Ruth, me veio à cabeça uma outra história que eu já havia ouvido um tempo atrás, que era sobre um homem que estava se afogando. Esse homem havia caído no mar e estava se afogando ali. Mas, em meio aos seus gritos de ajuda, ele, como um crente, decidiu orar ao Senhor. E orou: Senhor, me salve, me resgate. Passou-se pouco tempo, apareceu um barquinho com uma pessoa, um senhor, dizendo: Meu irmão, vem aqui, eu vou lhe ajudar. Mas o homem olhou para aquele barquinho e disse: Não, pode seguir adiante, Deus vai me salvar. O homem então foi embora. Ele continua orando, continua ali tentando sobreviver, aparece um barco maior, agora um navio. E esse navio joga um bote salva-vidas ali ao alcance daquele homem. Mas o homem diz: Não preciso da ajuda de vocês, Deus vai me salvar. Então, aquele navio vai embora. E ainda no meio de tanta oração e de ajuda ali tentando sobreviver, eis que aparece um helicóptero e joga uma corda para o homem subir e se salvar. Mas o homem, sempre esperando que Deus fizesse algum tipo de milagre para salvá-lo, mais uma vez se recusa a aceitar aquela ajuda. No final das contas, o homem morreu e foi se encontrar com Deus no céu. Chegando lá, indignado, ele chega para o Senhor e diz: Senhor, eu orei tanto ao Senhor para o Senhor me salvar, por que o Senhor não me salvou? E Deus olha para ele e diz: Eu mandei um barco, um navio e um helicóptero, o que mais você queria que eu fizesse? Essa história, obviamente, é apenas uma parábola, e nós não devemos olhar para ela tentando encontrar na história de Ruth todas as similaridades. Deus, em sua providência, jamais deixaria que um de seus servos morresse sem que fosse a sua vontade que isso acontecesse naquele momento. Mas essa história nos mostra algo interessante. Muitas vezes, esperamos a ajuda de Deus de formas muito específicas que vêm da nossa mente e não necessariamente de acordo com como Deus age. Muitas vezes, em meio às circunstâncias comuns do dia a dia, nós falhamos em reconhecer a providência de Deus, porque achamos que ela tem que acontecer de forma milagrosa. Mas, ao contrário do que nós vemos nessa história, ainda assim nós precisamos perceber: Deus sempre cuida de nós em sua providência. Deus sempre age cuidando de nós por meio de cada circunstância. Independente de se nós reconhecemos aquilo ou não, Deus sempre está cuidando dos seus servos por meio da sua providência. E essa é a lição principal que nós vamos encontrar nesse texto. Em primeiro lugar, ele vai nos mostrar que Deus cuida de nós por meio da sua providência, mesmo quando nós não percebemos Ele agindo. Olhe para o texto comigo mais uma vez, de novo agora para o versículo 1. O texto começa dizendo: Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Se o texto de Ruth, o livro de Ruth, no capítulo 1, começa
mostrando caos, mostrando fome, depois morte do marido de Noemi, os seus filhos. Agora o texto começa a mudar o aspecto do que nós estamos vendo na história. Começamos a ver vida, e do caos a história começa a andar cada vez mais para a redenção. Se no capítulo 1 nós vemos tantas tragédias, o capítulo 2 vai ser um capítulo de esperança e de alegria. E ela começa ligada a esse homem, Boaz. Nós ainda não fomos devidamente apresentados a ele, ainda não sabemos muito a seu respeito, exceto que ele era um homem de muitas posses, o que vai ser relevante para a situação que Noemi e Ruth estão passando. Mas nós precisamos entender um pouco disso, de que situação era essa. Temos que lembrar que Noemi e Ruth, tendo perdido então os seus maridos, não tendo pais, esposos ou filhos ali para cuidar delas, são duas mulheres sozinhas no mundo, onde as mulheres não conseguiam simplesmente sair e arranjar um emprego. Elas estão numa situação de miséria, não tendo condições de se sustentar, não tendo condições de ter alimento. E elas decidiram voltar para Belém, justamente porque souberam que ali Deus havia visitado novamente o seu povo, como nós vimos no sermão passado, no capítulo anterior, e ali Deus estava trazendo alimento outra vez. Então, o texto vai continuar agora no versículo 2, falando o que Ruth, a moabita, vai fazer diante disso. Mas é interessante que ele enfatiza justamente quem é Ruth. Ele enfatiza que Ruth é a moabita. Por que isso? Porque o autor não quer que nós esqueçamos, nem sequer por um momento, que Ruth não é parte do povo de Israel. Ela é uma estrangeira, ela é uma moabita. Ele quer que a todo instante, nós lembremos de que povo Ruth estava vindo. Lembremos que os estrangeiros não costumavam ser tão bem acolhidos em Israel, porque eles normalmente eram povos idólatras, tinham outros deuses, adoravam outros povos, outros deuses, e os moabitas, em especial, adoravam ao deus Camus ou Quemos, a depender da sua tradução. Nessa idolatria, então, os israelitas estavam certos em não se misturar com os outros povos. Deus realmente não queria isso. Mas nós temos que entender qual era a relação que Deus queria, então, entre os israelitas e os estrangeiros. E esse texto vai nos mostrar um pouco a respeito disso, destacando mais uma vez que Ruth era moabita. E Ruth, a moabita, então, no versículo 2, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi, então, respondeu: vá, minha filha. Ruth, como a mais nova entre as duas mulheres ali, decidiu arregaçar as mangas e sair em busca de alguma oportunidade de encontrar alimento. Ela sabia que se ela não fizesse isso, tanto ela quanto a sua sogra iriam perecer, iriam morrer de fome. Então, Ruth sai em busca de esmolas. É isso que ela está fazendo. Ela não saiu para conseguir um emprego, ela saiu para pedir esmolas. Essa era a situação terrível que Ruth e Noemi se encontravam. Noemi, então, sabendo que precisava dessa ajuda e que Ruth era a esperança delas conseguirem alimento, disse com certeza: vá, Ruth, vá pedir alimento, veja o que você consegue para que nós nos alimentemos. E no versículo 3, nós vemos que Ruth foi. Ela se foi e chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, essa expressão é muito importante, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Então perceba, no versículo 1, nós vemos o texto nos mostrando que Noemi tinha um parente de seu marido, que era quem? Boaz. E eis que agora, no versículo 3, nós vemos que Ruth, quando saiu para apanhar alimento, acabou que, por acaso, entrando no campo que pertencia a quem? Boaz. Mas essa casualidade, esse acaso, precisa ser entendido segundo a perspectiva humana. Segundo a perspectiva de Ruth, segundo a perspectiva humana, parecia que aquilo foi um mero acaso. Ruth
não sabia da existência de Boaz, muito menos de que aquele era o seu campo, o campo de Boaz. Mas eis que de todos os campos que ela poderia ir pedir esmola, ela acaba entrando em qual? No campo de Boaz. E no versículo 4 é dito o que aconteceu. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: que o Senhor o abençoe. Veja que o texto já começa a nos mostrar um pouco mais sobre quem é esse Boaz. Ele parece ser um homem piedoso, um homem que conhecia o Senhor, temente a Deus, e isso pode ser visto até mesmo pela maneira que ele tratava os seus servos, com respeito, com carinho, até mesmo desejando que Deus os abençoasse. E os seus servos, aprendendo com ele, também respondem com esse mesmo estilo, com essa característica, com esse estilo de piedade. E então, no versículo 5, é dito que depois Boaz perguntou ao seu servo, encarregado dos ceifeiros: de quem é essa moça? Boaz não deixou de perceber a presença de Ruth ali entre os seus servos. E ele então usa uma expressão que deixaria as feministas de cabelo em pé. De quem é essa moça? Essa expressão de posse precisa ser entendida diante do contexto da época. Era muito comum que as mulheres fossem sempre cuidadas ou pelos seus pais, ou pelos seus maridos, ou até mesmo pelos seus filhos. Então, o de quem ela é não era uma expressão de posse como um material que podia ser usado da maneira que o homem quisesse, mas de quem ela pertencia para ser cuidada. E a verdade é que até hoje nós usamos expressões semelhantes. Quando vamos apresentar a nossa família, nós dizemos o quê? Ah, essa é a minha esposa, esse é o meu marido, esses são os meus filhos, esses são os meus pais. Nós usamos expressões de posse. E quando algumas pessoas querem tentar tirar essas expressões, que minha esposa, ela não é sua. Isso, na verdade, é uma visão muito egocentrista, é uma visão soberba da vida, que não reconhece que nós somos feitos não para pertencer a nós mesmos, mas para pertencermos uns aos outros. Nós somos feitos para, acima de tudo, pertencermos a Deus, mas pertencermos também ao nosso próximo, para servir a eles e também sermos servidos por eles, porque nós somos feitos interdependentes. Nós dependemos uns dos outros. Nós tanto servimos como somos servidos. E nós não devemos ter medo, então, de expressões que demonstrem essa posse carinhosa. Mas ainda assim, o que mais se destaca nesse texto é que a presença de Ruth não é deixada de lado por Boaz, ele a percebe. E então o servo, no versículo 6, responde a Boaz: essa é a moça moabita. Mais uma vez, qual a expressão? Moabita. O autor não quer que você esqueça disso. Essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. O autor segue enfatizando que Ruth é uma estrangeira, mas ao mesmo tempo, agora deixa claro para Boaz que essa estrangeira está ligada a Noemi, que Boaz conhecia, porque Boaz era parente de Elimeleque, segundo o que o texto mesmo diz. Que tipo de parentesco é esse? O texto não declara, mas há algumas tradições que dizem que Boaz era sobrinho de Elimeleque. Seja como for, ele conhecia Noemi, Noemi o conhecia. E agora, Boaz sabe que essa estrangeira não é qualquer estrangeira, mas uma estrangeira que voltou da terra de Moabe com Noemi. E então, no versículo 7, ele diz: ela me pediu, ainda o servo falando o que Ruth fez, ela me pediu que deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Ruth pediu aos servos aqui que lhe deixassem recolher um pouco de alimento. Ela, mesmo sendo uma estrangeira, como o autor o tempo todo quer nos lembrar, uma moabita, foi em busca do povo de Israel, o povo de Noemi, o povo que ela disse que agora era seu povo, buscando por graça, buscando por misericórdia, buscando por acolhimento. E os servos de Boaz, muito pelo que nós percebemos aqui, piedosos e generosos, aprendendo que o seu patrão
o seu senhor era alguém generoso com as pessoas que tentavam buscar alimento ali, não negam alimento a ela, pelo contrário, deixam que ela venha em busca de recolher esse alimento. E então, aqui o autor nos faz lembrar de algo que Deus tinha dito aos próprios israelitas. Como eu falei no início, os estrangeiros normalmente não eram bem acolhidos pelos israelitas. Mas isso foi uma má interpretação de como Deus queria que os israelitas agissem. Foi o pecado do povo deturpando os mandamentos do Senhor. Deus não queria que os israelitas não tivessem nenhum tipo de acolhimento para os estrangeiros. Ele queria que os israelitas não se misturassem com os estrangeiros em suas adorações, em seus pecados, em suas idolatrias. Mas, na verdade, Deus havia feito exatamente o contrário. Ele disse que os estrangeiros deveriam ser bem acolhidos em meio ao seu povo. Isso nós encontramos lá em Levítico 19:33, que diz: não oprimam o estrangeiro que peregrinar na terra de vocês. Tratem o estrangeiro que peregrina entre vocês, como tratam quem é natural da terra. Amem o estrangeiro como amam a vocês mesmos, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu, o Senhor, o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então perceba, Deus não queria que os israelitas fossem preconceituosos com os estrangeiros. Naquela época, a maneira de Deus trazer o povo ao arrependimento não era fazendo com que os israelitas fossem até as outras nações, mas que eles fossem uma nação a brilhar uma luz tão grande que as outras nações viessem até eles e fossem bem acolhidas em seu meio e então transformadas para viver em adoração ao Senhor. Além disso, o Senhor lembra algo muito importante aqui em sua palavra: tratem bem os estrangeiros, porque vocês também foram estrangeiros. Os israelitas haviam passado centenas de anos no Egito, quando a terra onde eles habitavam teve fome e eles precisaram ir para lá para buscar alimento. Eis que agora, tendo sido resgatados daquela terra, eles têm a sua própria terra, a terra de Israel, mas Deus ainda quer que eles lembrem de que isso não anula, que eles foram estrangeiros, e eles, portanto, devem ser graciosos e generosos com os estrangeiros. Então, versículo 8, Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fica aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Boaz diz aqui a Ruth que ela não precisa tentar a sorte em outros campos. Ele não estava sendo bondoso com ela apenas em um dia, ele estava sendo generoso, deixando o campo à sua disposição para que ela continuasse recolhendo o seu alimento ali. Mas perceba que a história não começou com Ruth sabendo que encontraria toda essa generosidade. O texto mesmo destaca que, segundo a visão humana, foi por mera casualidade, mero acaso que ela entrou ali. E assim, muitas vezes, são as situações da nossa vida. Parecem que as coisas acontecem por mero acaso, mera casualidade. Mas nós não podemos deixar de lembrar que a providência de Deus sempre está cuidando de nós, mesmo quando nós não percebemos. E que muitas vezes aquilo que nós chamamos de acaso, de sorte, de coincidência, é apenas mais um nome para a providência de Deus, a ação de Deus de cuidar de nós através de cada circunstância. Providência de Deus é isso. Deus sempre decreta cada acontecimento para que cada circunstância, todas as coisas, cooperem para o bem daqueles que o amam de verdade, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, daqueles que pertencem a Ele. E Ruth, então, estava experimentando aqui dessa providência, que mesmo quando ela não percebia, quando ela achava que estava entrando num campo aleatório, na verdade, a providência de Deus estava fazendo com que todas as coisas cooperassem para o bem dela.
Cooperassem para que ela, em meio àquela fome, junto com Noemi, encontrasse alguém generoso que permitisse que ela colhesse dos alimentos que estavam em seu campo. Mas muito mais do que isso também, como nós sabemos pelo continuar da história, ali em Boaz, ela vai encontrar um resgatador, e ali naquela história, nós vemos Deus cooperando muito mais para o bem de Ruth, para o bem de Boaz e para o bem de todo o seu povo, como nós conseguimos ver ao longo do caminhar dessa narrativa. E assim também é conosco. Muitas vezes nós olhamos para as coisas da vida e achamos que as coisas aconteceram por acaso. Foi sorte. Não sei por que isso aconteceu. E parece que nós esquecemos que Deus é quem está no controle de tudo. Que o que chamamos de acaso, de sorte ou de coincidência, é na verdade sempre um decreto de Deus, que consciente, sabiamente, soberanamente, está sempre agindo para que as coisas cooperem para o nosso bem, está sempre cuidando de nós por meio da sua providência, mesmo quando nós não percebemos. Portanto, abra os seus olhos. No seu dia a dia, não esqueça de Deus. E, acima de tudo, saiba que Ele nunca esquece de nós. Deus está sempre cuidando de nós em cada circunstância da vida. Cada coisa que acontece com você, se você verdadeiramente é um servo do Senhor, que confia única e exclusivamente nele para a sua salvação, cada coisa que acontece na sua vida é Deus fazendo com que tudo coopere para o seu bem. Qual é o bem? O bem de você ser transformado cada dia mais à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E assim experimentar mais do amor do Pai. O que aconteceu com você no dia de hoje? O que aconteceu com você na semana que se passou? Todos os acontecimentos, sejam aqueles que num primeiro momento pareciam bons, sejam aqueles que pareciam ruins, na verdade, foram Deus agindo e fazendo com que tudo cooperasse para o maior bem que você pode ter. O bem de ser transformado à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Portanto, abra os seus olhos, confie na providência de Deus. Não esqueça que Deus sempre está cuidando de você. Você teve uma alegria essa semana, você soube de algo muito bom, algo relacionado à sua família, algo relacionado ao seu trabalho, foi Deus que conduziu. Você teve uma tristeza essa semana, você teve uma tristeza relacionada a algo na sua família, algo na sua vida, no seu trabalho, saiba, Deus conduziu cada uma dessas coisas. Mas mesmo quando as circunstâncias não parecem boas naquele momento, Deus que é sábio e que vê não apenas o ponto, não apenas aquele instante, mas o todo, Ele está conduzindo cada acontecimento, mesmo quando você não percebe, para o seu bem, o bem que verdadeiramente pode satisfazê-lo, o bem de fazer você mais parecido com Cristo e mais alvo do seu amor. E essa é a primeira verdade que nós encontramos aqui nesse texto. Deus, por meio da sua providência, sempre cuida de nós, mesmo quando nós não percebemos. Mas esse texto vai nos dar uma segunda lição. E ela é que a providência de Deus não leva em consideração quem éramos, mas quem Ele nos faz ser. Deus, em sua providência, não cuida para que as coisas cooperem para o seu bem, levando em consideração quem você era e os seus próprios méritos, mas quem Ele mesmo faz você ser graciosamente. E é isso que nós vemos na história de Ruth, no capítulo 2. Olha para o versículo 10 comigo. Então, Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou uma estrangeira? A bondade e a generosidade de Boaz não passaram despercebidas por Ruth, assim como a presença de Ruth não passou despercebida por Boaz. Ruth, em sua humildade, não achava: é isso mesmo, você tem que cuidar de mim, você tem que me dar tudo que eu precisar, os homens têm que servir as mulheres, ou qualquer coisa nesse sentido. Ela era humilde, ela sabia que ela não merecia, e que Boaz estava sendo gracioso e generoso com ela.
E aqui, ela então pergunta a ele, por quê? Por que essa generosidade? Por que essa bondade? Isso espanta a Ruth, ela não sabe o porquê. Ela está alegre, ela está humildemente feliz com aquilo, mas ela não sabe o porquê. E então Boaz responde no versículo 11. Já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Eu sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu, e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Aqui nós vemos uma coisa muito importante para toda a narrativa. Ruth era uma estrangeira? Sim, o texto repetidamente nos diz isso, nos lembra disso. Ela era uma moabita. Mas ela não era uma moabita que continuava na região de Moabe, que continuava ainda mais adorando aos deuses de Moabe. Ela era uma moabita, sim, mas que, tendo conhecido Noemi, foi alcançada por Deus, foi transformada pelo Senhor ao ponto de dizer, Noemi, por mais que eu seja uma moabita, hoje, Noemi, o seu povo é o meu povo. E o seu Deus é o meu Deus. Ruth foi transformada. E Ruth, por mais que fosse uma estrangeira, não queria mais ser uma estrangeira. Ela não queria mais pertencer a Moabe e aos seus deuses, e à sua cultura e à sua idolatria em suas questões pecaminosas. Ruth queria fazer parte do povo do Deus vivo. Ruth queria ser uma daquelas que é cuidada pelo Senhor da aliança, o Deus verdadeiro, o Deus gracioso, o Deus misericordioso. E é por isso que Boaz diz aqui, que o Senhor abençoe você, você que veio buscar conforto, segurança, proteção, cuidado, debaixo de suas asas. Ruth era uma estrangeira, mas ela não era mais uma estrangeira, não era mais o passado dela que importava, mas quem Deus fez ela se tornar. Agora ela estava se tornando parte do povo de Deus e, portanto, alvo dos cuidados do Senhor. Ela não estava buscando proteção e bênçãos em Camos ou Quemos, o deus principal dos moabitas. Ela estava buscando refúgio debaixo das asas do Senhor. E aqui Boaz reconhece isso. Esse texto nos mostra que Deus não está levando em consideração o passado de Ruth, toda a idolatria que ela teve, todos os pecados que ela possuiu, mas Deus estava levando em consideração quem Ruth era agora. Lembrando que Ruth não se tornou essa pessoa por capacidade própria. A palavra mesmo vai nos mostrar que o homem natural, o ser humano natural, não compreende as coisas de Deus porque lhe parecem loucura. É o Senhor que abre corações, é o Senhor que converte pessoas, foi o Senhor que transformou e converteu Ruth, e foi o Senhor que levou Ruth a buscá-lo. E hoje, buscando refúgio no Senhor, é isso que o Senhor estava levando em consideração. Ela é parte do meu povo, ela é alvo dos meus cuidados, ela está debaixo das minhas asas. Assim também Deus faz conosco. A palavra nos diz que nós também já fomos estrangeiros. Nós também já fomos um povo distante do Senhor. Paulo, em sua carta aos Efésios, falando ali principalmente a gentios, ou seja, a não judeus, no versículo 11 até o 22, ele vai falar sobre isso. Ele diz assim: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, ou seja, vocês não eram judeus naturalmente, vocês não eram parte do povo, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus,
Vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês, sendo edificados, e junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito Santo. Paulo falou isso primeiramente aos seus destinatários originais de Éfeso, mas isso vale também para nós. Nós não fazíamos parte do povo de Deus, mas Deus veio até nós e nos reconciliou com Ele quando nós ainda éramos os seus inimigos. Você não era uma pessoa boa que Deus olhou e disse: olha que pessoa boa, eu vou salvar essa pessoa, eu quero ela aqui comigo. Não, você era inimigo de Deus, vivia nas trevas do pecado, e Deus veio até você quando você estava vivendo em seus pecados, e Ele transformou o seu coração, e Ele trouxe você para fazer parte do povo. E perceba, esse povo não é uma questão de fazer parte do povo étnico de Israel. O próprio povo de Israel só é realmente povo de Deus quando tem a mesma fé de Abraão, seu pai, quando tem a fé que crê em Cristo como cabeça. Deus chamou você para fazer parte do seu verdadeiro povo, do povo da fé, do povo pelo qual Cristo morreu, do povo ao qual Cristo trouxe salvação. Você era inimigo, você era um pecador que merecia apenas a condenação, mas Deus, sendo gracioso, veio até você, estrangeiro, inimigo, e reconciliou você com Ele mesmo, por meio da obra de Jesus. Hoje, todos nós fazemos parte do povo de Deus pela fé, não pelos nossos méritos, não baseado em quem nós éramos antes, pelos nossos méritos, as nossas ações, mas nós experimentamos da providência de Deus que faz com que tudo coopere para o nosso bem, porque Ele mesmo nos fez ser quem nós somos hoje, seus filhos, filhos alcançados pela graça de Jesus Cristo. Da mesma forma, então, uma vez tendo sido estrangeiros, hoje povo, nós devemos ser graciosos para os que são estrangeiros. E estrangeiros aqui eu não estou falando para você ser gracioso e amigo dos americanos, dos chineses, não é isso, seja também. Mas eu estou falando para você que foi estrangeiro da fé e hoje é parte do povo da fé, ser gracioso, misericordioso para os estrangeiros da fé, para aqueles que não fazem parte do povo de Deus pela fé. Que você seja alguém que demonstre graça aos ímpios, que você demonstre graça aos que não conhecem a Deus, que você seja misericordioso, que você busque ser generoso, que você apresente daquela graça que lhe alcançou, mesmo que eles não mereçam, porque você também não merecia, e que assim você seja generoso. Além disso, nós temos uma lição aqui que vai até mais do que só a questão do alcance espiritual e da generosidade do trazer para fazer parte do povo da aliança. Nós temos também a generosidade material. Nós vemos um homem aqui sendo generoso com Ruth. Nós vemos Boaz doando a ela. E nós somos chamados a fazer o mesmo. E o que o texto vai nos mostrar a seguir enfatiza ainda mais isso. Porque se nós já aprendemos essas duas lições sobre a providência de Deus, aprendemos uma terceira. A providência de Deus, na maioria das vezes, acontece por meios comuns,
que não anulam a nossa responsabilidade humana. São circunstâncias comuns, meios comuns, que não anulam a nossa responsabilidade de agir. Olha o versículo 12. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Boaz continua falando com Ruth. Que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então Ruth disse: meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta sua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: venha para cá e coma do pão, molhe o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros, e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos: deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes, e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair, para que ela as apanhe, e não a repreendam. E assim, Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Depois debulhou o que havia apanhado, e foi quase 20 litros de cevada. E ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para sua sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu, até ficar satisfeita. Aqui, meus irmãos, nesse texto, nós vemos a providência de Deus agindo. Mas a providência de Deus nem sempre age da maneira que nós esperaríamos. Às vezes, a providência de Deus de cuidar de nós acontece por meios milagrosos. Talvez você tenha os seus próprios milagres. A Bíblia relata a providência de Deus trazendo comida a um povo que estava com fome no deserto, o povo de Israel. E como ele trouxe essa comida? Foi pão que choveu do céu. Foi um milagre, foi algo sobrenatural. Mas, na maioria das vezes, a providência de Deus cuida do seu povo por meios comuns, meios simples. Olha o que aconteceu aqui. Ruth estava procurando refúgio debaixo das asas de quem? O que é que o texto diz? Debaixo das asas do Senhor. Mas quem foi que o Senhor usou para recebê-la debaixo das asas e dar a ela abrigo, conforto, acolhimento, segurança, o alimento que ela precisava? Não foi uma ação milagrosa, inexplicável. Foi uma providência comum. Um homem comum, porém generoso e piedoso. Boaz foi um instrumento usado pelo Senhor para cuidar de Ruth e atender às suas necessidades. Não foi um milagre, mas uma ação simples. Olha o que é que a lei dizia sobre o recolher os alimentos por estrangeiros. A lei dizia para que os israelitas não pegassem daquilo que caía, mas deixasse ali, enquanto eles estavam colhendo, deixasse o que caía, para que os estrangeiros pudessem passar e pegar aquele restante. Isso se encontra lá em Levítico 19. Quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deixe-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então perceba que Deus está aqui falando para os israelitas serem graciosos com os estrangeiros e deixarem que os estrangeiros recolham pelo menos o que sobra. Mas o que é que Boaz faz aqui? Ele é generoso. Ele não somente cumpriu a lei, dando aquilo que precisava, mas Boaz oferece ainda mais. Ele não somente diz aos seus servos que deixassem o povo ali, os estrangeiros, no caso Ruth, recolher o que estava caído. Mas ele diz, olha, deixem cair mais para que ela recolha. Não somente isso,
Boaz diz para que ela vá se juntar às suas servas e dar do alimento que as servas estão comendo. Boaz diz para os seus servos não encostarem nela, nem a repreenderem, mas protegê-la. Boaz age com tremenda generosidade. Mas o que Boaz está fazendo, senão ser um instrumento comum, por meio do qual a providência de Deus, de forma ordinária e simples, está cuidando dos seus servos, está cuidando, no caso, de Ruth. Além disso, meus irmãos, o texto também vai nos mostrar que a providência de Deus não anula a nossa responsabilidade. Olha só, Deus se agrada de nos fazer participar da sua ação de cuidar de nós. Como um pai que muitas vezes quer que seu filho faça coisas que o pai poderia fazer sozinho, mas para deixar o filho ali contribuir, crescer, aprender, se sentir parte, Deus se agrada em prover para nós generosamente, mas nos fazer participar daquele cuidado que vai servir para nós mesmos. E é isso que ele faz aqui com Ruth. Ruth veio em busca do refúgio do Senhor. Ela encontrou refúgio? Encontrou. Ela veio em busca de alimento. Ela encontrou alimento? Encontrou. Mas ela encontrou o quê? Um sopão simplesmente ali para ela comer e ir embora e levar uma marmitinha? Não. Ruth encontrou trabalho disponível para ela. Ela encontrou oportunidade de trabalhar e recolher. Foi graça? Foi. Ela não tinha direito a recolher tudo aquilo. Boaz foi generoso. Boaz ofereceu muito a ela. Mas Ruth trabalhou. Ela não somente chegou ali e disse, me deem. Ela recolheu espigas desde a manhã até o final da tarde. E mesmo quando ela conheceu Boaz, e Boaz foi generoso com ela comeu ali com ele e seus servos, mas depois o texto diz que ela se levanta e volta a colher. Ela vai trabalhar mais. E ela trabalha tanto que sai de lá com 20 litros de cevada. Cevada que é um cereal cheio de utilidades. Serve como cereal ali para preparar farinha para pães, bolos e outros alimentos. Serve para a preparação de bebidas. Serve até mesmo como ração para animais. Ou seja, foi um banquete disponível ali para Ruth e Noemi e o que elas precisariam para o seu sustento. E tudo isso chegou até ela como? Foi graça de Deus por meio de ações comuns e não milagrosas. E foi graça de Deus que não anulou a sua responsabilidade. Até mesmo quando Deus fez o pão cair do céu, Ele dizia ao quê? Aos israelitas, recolham, vão lá e recolham. Ele não fazia o pão cair na panela, Ele fazia o pão cair e eles iam lá e recolhiam. Aqui, imagine se Ruth tivesse cruzado os braços e dito, o Senhor vai ser bondoso para mim? Então tá bom, olha, eu quero isso, aquilo, e vou me sentar aqui, peça para os seus servos trazerem para mim. Não. Ela arregaçou as mangas e trabalhou ao ponto de ter que levar, inclusive, todo esse peso dos 20 litros de cevada para casa. Ela se esforçou. E aqui nós vemos que muitas vezes a providência de Deus cuida de nós, nos dando a oportunidade de arregaçar as mangas e de participar do cuidado gracioso dele para conosco. Às vezes, queremos a ajuda de Deus, mas esperamos que Ele faça um milagre incrível, que simplesmente vai resolver todos os nossos problemas sem que a gente faça nada. Mas na maioria das vezes, as bênçãos de Deus vêm acompanhadas de muito trabalho, que nós temos que fazer, aproveitando das oportunidades que Ele nos dá para o nosso próprio bem. O pão nosso que nós pedimos e que somos ensinados a pedir na oração do Pai Nosso, deve ser conseguido através do trabalho, e é isso que o Senhor mesmo diz. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz, porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, dê a ele um Bolsa Família, dê a ele doações aleatórias, também não coma, é isso que o texto diz, se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. A essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Ou seja, Deus quer que nós trabalhemos pelo nosso pão nosso de cada dia.
uma coisa não anula a outra. A soberania de Deus em ser o responsável por nos dar o resultado que esperamos, o pão que precisamos para o dia a dia, não anula a responsabilidade nossa de trabalhar, arregaçar as mangas para conseguir o que nós precisamos. E em tudo isso nós aprendemos que a providência, na maioria das vezes, age de formas simples e comuns que não anulam a nossa responsabilidade. É por isso que nós não podemos menosprezar o cuidado de Deus em nossas vidas pelos meios comuns, inclusive as ações de outras pessoas. Nós não podemos fazer como o homem da história: Deus, me ajude! E Deus manda um barco, um navio e um avião, um helicóptero, e a gente não aceita ajuda porque quer um milagre. A gente diz: Deus, eu estou triste, eu estou desanimado, me faça ficar alegre. E Deus vai e manda o irmão perguntar a você: meu irmão, minha irmã, como você está? Você diz: não, está tudo bem, estou orando, Deus vai resolver. Você diz que está triste, que quer a ajuda do Senhor, Deus manda alguém procurar saber como você está e você esconde os seus sentimentos, porque só Deus sonda o seu coração e só Deus vai resolver. Será que isso não é ter uma visão míope, inadequada da providência de Deus, achando que Deus vai resolver só de forma milagrosa, quando muitas vezes Ele vai usar meios comuns, pessoas comuns para cuidarem de nós? Você está com uma situação financeira difícil e diz: Senhor, me ajude. E Deus vai e dá alguém que lhe dá um conselho ou lhe dá uma oportunidade de você perceber: olha, se você fizer esse curso aqui profissionalizante, você vai se capacitar melhor e conseguir melhores oportunidades de emprego. E aí você diz: não, mas eu estou esperando que Deus me dê um trabalho assim milagroso. Deus pode fazer isso, meus irmãos? Pode, mas normalmente Ele vai usar os meios comuns e Ele vai dizer: eu vou abençoar as suas ações, mas arregace as mangas, vá lá e trabalhe, se capacite, faça o curso, busque trabalhar mais horas se necessário, mas se lembre a responsabilidade que você tem, mas também não esqueça da minha soberania, cuidando para que todas as coisas cooperem para o seu bem. Por isso, não rejeite a providência comum. Não rejeite o cuidado dos irmãos, porque é por meio deles que, na maioria das vezes, Deus vai cuidar de você. Não rejeite oportunidades simples de trabalho, de estudo, do dia a dia, pois muitas vezes é assim que Deus vai lhe dar melhores condições financeiras. E, ao mesmo tempo, perceba o seguinte: não somente pessoas comuns podem ser canais de bênção na sua vida, você também pode ser um instrumento comum, uma pessoa comum, usada por um Deus incomum, extraordinário, perfeito, para fazer o bem na vida de outras pessoas comuns. Então, quando você vê alguém passando necessidade, não faça: Senhor, abençoe essa pessoa, e diga tchau para ela. Você mesmo, arregace as mangas e diga: eis-me aqui, como eu posso servir? Da mesma forma que você rejeita a providência de Deus, quando fica esperando apenas milagres para resolver as suas lutas, você está se fazendo preguiçoso e rejeitando a providência comum quando você vê seus irmãos precisando e você simplesmente ora. Entenda, eu não estou dizendo que não ore. Ore sem cessar. Orar é uma das coisas mais importantes que você tem para fazer por outra pessoa. Mas a própria Escritura nos diz que não adianta simplesmente orarmos se nós temos a oportunidade de fazer o bem e não fazemos. Lá em 1 João está escrito: ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Ou seja, ame os seus irmãos orando por eles. Eu sou o primeiro a enfatizar isso aqui. Eu falo para os membros dessa igreja terem o nome de cada um dos outros membros anotado e que cada um deles orem uns pelos outros. Fiz até uma listinha, coloquei lá no grupo, com a ajuda de outros membros, para que cada um ore constantemente, frequentemente uns pelos outros. Nós temos que orar. Mas também não adianta você orar: Senhor, abençoe fulano. Procure saber do que ele precisa, quais são as suas necessidades. E se você tem a oportunidade, então, vá lá e ajude essa pessoa. Arregace suas mangas, faça a diferença. Imagina se Boaz tivesse chegado para Ruth e dito assim: que o Senhor abençoe você, já que você veio buscar
um refúgio debaixo das asas dele. Mas as asas que você tem aqui são as minhas, então não é aqui que você encontra refúgio, vá buscar em outro campo. Tenho certeza que hoje ele proveu para você um pouquinho aqui, e ele vai prover em outro campo. Foi isso que Boaz fez? Não, ele foi gracioso e ele cuidou. Da mesma forma, então, faça o bem aos outros como um instrumento do Senhor. A própria palavra vai dizer que quando nós fazemos o bem aos outros, servimos o próprio Deus. O Senhor Jesus diz que quando nós doamos aos pobres, acolhemos os que estão sem abrigo, quando nós visitamos os que estão presos injustamente, quando nós damos serviço, cuidamos das pessoas à nossa volta, nós fazemos isso ao Senhor dessas pessoas, nós fazemos isso a Ele mesmo. Portanto, que você lembre, a providência de Deus, na maioria das vezes, age de formas comuns, que não anulam a nossa responsabilidade. Então, não seja preguiçoso. Confie em Deus, mas haja para buscar o que você precisa. E também, confie em Deus, ore pelos irmãos, mas haja para ajudá-los. E, por fim, meus irmãos, em quarto lugar, esse texto vai nos mostrar mais uma coisa importante sobre a providência de Deus. Vai nos mostrar que a providência de Deus, quando claramente percebida por nós, nos dá alegria e confiança, mesmo em meio ao sofrimento. Olha agora para o versículo 19. Então Noemi perguntou: onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. Noemi está espantada com o tanto de alimento que Ruth trouxe. Ela não esperava tudo aquilo. Ela esperava que Ruth conseguisse alguma coisinha para ela. E assim, era isso. Só um alimento ali para um dia. Mas eis que Ruth volta para encher a despensa. Noemi está espantada. E aí, Ruth responde a ela o que aconteceu. Versículo 19 ainda diz: e Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado, e acrescentou: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: esse homem é o nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Noemi percebe aqui que Ruth ter entrado nos campos de Boaz não foi acaso, não foi mera casualidade. Era Deus cuidando, porque aquele homem não era qualquer homem, um homem aleatório. Era seu parente, era parente de Elimeleque, do seu marido que havia morrido. E eis que aqui, esse homem, que era também o resgatador delas, está ali disponível de forma amigável, generosa e piedosa, cuidando de Ruth e de Noemi e lhe dando alimento. Mas não somente isso, Noemi já se alegra pelo alimento, mas ela reconhece que Deus está fazendo mais ali, porque Boaz era o seu resgatador mais próximo. O que é essa ideia de resgatador? A gente já falou um pouco, mas vale enfatizar. Resgatador aqui tem a ver com a lei de Israel, que dizia que se alguém do povo empobrecesse e perdesse suas posses, alguém que fosse mais próximo dele em sua família e tivesse condições, deveria ir ali e comprar para aquela pessoa as posses de volta, para que ela não ficasse sem nada, para que ela não ficasse sem o sustento, sem o que precisava. E eis que Boaz era o resgatador que poderia fazer isso para Noemi e Ruth, que estão com fome, sem alimentos, sem posses. Um homem que tinha, pela graça do Senhor, muitas posses, era o resgatador delas. E então Noemi reconhece essa generosidade do Senhor. E não somente isso, Noemi já viu um pouco mais além do que o alimento, mas não sabemos ao certo até que ponto aqui ela já reconhece como Deus ainda vai fazer mais, não somente fazendo de Boaz o resgatador das posses, mas aquele que cumpriria a lei do levirato, que cuidaria de Ruth e de Noemi, também se casando com Ruth. Então, aqui Noemi já começa a perceber mais a ação de Deus, a providência de Deus. E quando ela percebe, eis que ela se alegra. O que é que ela faz? Ela louva o Senhor. E por que ela faz isso? Porque mesmo em meio ao sofrimento, mesmo tendo perdido seu esposo, mesmo tendo perdido seus filhos, Noemi reconhece agora que Deus não tinha deixado de cuidar dela.
Deus estava ali, agindo por meio da sua providência, cuidando dela. E quando nós percebemos com clareza a providência de Deus cuidando de nós, nós nos alegramos. É por isso que o texto vai terminar no versículo 21. Então Rute, a moabita, disse: ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele, até que eles terminem de fazer a colheita. Noemi respondeu: é melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. No outro campo poderiam maltratar você. Assim, Rute ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas, até que a colheita de cevada e do trigo se acabou, e continuou morando com a sua sogra. Rute e Noemi agradeceram a Deus, louvaram o Senhor, porque em sua providência Ele estava cuidando delas. E elas ali, humildemente, recebem com gratidão daquela bondade e daquele carinho. Meus irmãos, de forma semelhante, quando nós estamos tristes, nós precisamos buscar, olhar para a providência de Deus em nossa vida. Como é que nós fazemos isso? Em primeiro lugar, olhando para as Escrituras, para conhecer quem Deus é, como Deus age e as suas promessas para nós. Assim, sabendo dessas coisas, vamos ser capazes de encontrar e perceber com mais nitidez a ação de Deus no nosso dia a dia. E quando nós somos capazes de perceber Deus cuidando de nós, mesmo quando havíamos passado por sofrimento, se confiamos verdadeiramente em Deus, nós podemos nos alegrar, nós podemos, assim como Noemi, louvar a Deus. Jó, quando percebeu que depois de todo aquele sofrimento, Deus não estava distante dele, Ele estava ali e estava presente cuidando dele, Jó louvou a Deus. E em tudo, Deus cuidou da vida de Jó. Aqui, Noemi passou por lutas, passou por sofrimento, mas aqui ela reconhece a providência de Deus. E você? Por que lutas você tem passado? Por que tristezas você tem passado? Talvez você tenha perdido alguém que ama, talvez você esteja enfrentando uma doença, talvez você esteja com dificuldades financeiras, lutas no trabalho. Não importa qual é o seu sofrimento, confesse ao Senhor em oração que você precisa dEle. Saiba que Deus, em sua providência, sempre cuida de nós. E quando você, pelos olhos da fé que o Senhor nos dá, perceber o seu cuidado, lembrar do seu cuidado em cada instante, louve a Deus e se deixe encher da alegria que Deus nos dá. Em tudo isso, meus irmãos, nós vemos como Deus, por meio da sua providência, sempre cuida de nós. E a maior de todas as providências de Deus para cuidar de nós tem um nome, e esse nome é Jesus. Não é nos dar sustento, não é nos dar o alimento, não é nos dar trabalho, não é nos dar tantas coisas que nós precisamos, mas foi Jesus. Nós estávamos perdidos, desamparados, e Jesus, a providência perfeita de Deus, veio até nós e nos salvou. Jesus é a maior expressão de uma providência generosa. Boaz foi generoso? Foi, mas Deus foi generoso ao ponto de dar o seu próprio Filho santo e perfeito, para que nós, que antes éramos seus inimigos, vendo da sua bondade, fôssemos transformados e fizéssemos parte também da sua família. Jesus é o nome da providência, Jesus é o nome da bondade, Jesus é o nome da graça de Deus. Se apegue a Jesus e nele encontre tudo o que você precisa para confiar na providência de Deus e saber que Ele sempre cuida de você e faz com que tudo coopere para que cada dia você esteja mais parecido com esse Jesus e experimente mais do amor do Pai que vem por meio da graça de Cristo. Está passando por luta ou momentos de alegria, é hora de você buscar o Senhor. Se você ainda não o conhece, se você de verdade não tem olhado para Jesus como uma solução para o seu maior problema, que é a falta de Deus, busque, clame, corra atrás do Senhor. Ele não vai olhar para você por quem você foi, mas por quem Ele está fazendo você ser. Descanse na providência de Cristo. Receba da providência daquele que solucionou o nosso problema. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, condenados ao inferno eterno. E Jesus, a providência de Deus, veio até nós e nos trouxe salvação. Você que já confia nessa providência, em meio às tristezas da vida, não esqueça de manter os seus olhos nela, porque assim, não importam as circunstâncias, você vai olhar para Cristo
e nele você vai poder se alegrar. É isso que nós todos precisamos fazer, porque a providência de Deus sempre cuida de nós e nós precisamos apenas descansar em sua providência, em sua ação, em sua bondade, em seus braços, debaixo de suas asas. Oremos ao Senhor. Santo Deus, nós te louvamos pela tua providência, te louvamos por Cristo Jesus, te louvamos pela sua bondade graciosa. Pai, o Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor é a solução para os nossos problemas terrenos? Sim, nós podemos abrir o nosso coração diante do Senhor e dizer as nossas necessidades. Sabemos que a tua providência vai nos dar tudo aquilo que nós realmente precisamos. Mas nós te louvamos porque acima de tudo o Senhor é a solução para o nosso verdadeiro problema. Éramos teus inimigos, afastados da alegria eterna que se encontra no Senhor. Mas por causa de Jesus, graciosamente, não por quem éramos, não pelos nossos méritos, mas pela tua graça imerecida, tua providência nos salvou. E hoje somos teus filhos, fazemos parte do teu povo e experimentamos da tua bondade. Que o Senhor nos faça sempre ter olhos atentos para ver essa ação do teu cuidado e assim nos mantermos alegres e satisfeitos no Senhor, independente das circunstâncias. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.